Talika era uma pessoa comum, igual eu e você, que tinha um canal no YouTube para postar vídeos se declarando para um grande amor. I got dressed up for you. And I bought flowers. Look. Flowers. Um mês depois de abrir o seu canal, Talika é dada como desaparecida. Em 5 de dezembro de 2013, Talika Patrick passa a tarde no Centro Médico Borges, em Kalamazoo, que é uma cidade do Michigan. Ela estava fazendo seu primeiro ano de residência e era vista como uma pessoa muito inteligente e dedicada, com um futuro brilhante pela frente, sempre animando o ambiente que ela estava. Mas por algum motivo, a sua personalidade estava diferente naquela tarde do dia 5 de dezembro. Quando acabou seu turno, no final da tarde, Talika pediu carona para um colega de trabalho, só que esse pedido foi meio que em tom de desespero, ela estava implorando por uma carona. O destino era um hotel chamado Radisson, que ficava a alguns quilômetros do lugar do trabalho, e essa colega topou levar. Quando chegou no lugar, Talika foi rejeitada, já que não tinha dinheiro suficiente e nem sequer estava com seus documentos. Ela explicou que tinha esquecido no trabalho, só que ela agia de forma tão agitada e incoerente que os recepcionistas chegaram a perguntar se ela estava bem. No final, Talika foi embora do hotel atrás de seus pertences. Para isso, um motorista do hotel foi encarregado de levá-la até o hospital. Quando eles chegaram lá, a Talika entrou em desespero, dizendo que não devia voltar para o hotel. Depois disso, saiu do carro e começou a se esconder atrás de alguns veículos, como se alguém estivesse seguindo seus passos. O motorista relata que viu ela entrando em seu carro e saindo do estacionamento. Ele foi a última pessoa a ver Talika Patrick. Rápido, desgovernado e desesperada, Talika Patrick saiu pelo estacionamento dirigindo desse jeito, provavelmente porque sentia que estava sendo perseguida. Algumas pessoas ligaram para a polícia para denunciar o seu veículo, já que ela estava colocando a vida de outras pessoas em risco. Uma busca foi iniciada, só que só encontraram um carro abandonado na beira da estrada, com os faróis ligados e a chave na ignição. Esse era o carro de Talika, que desapareceu. A polícia informou a central sobre o desaparecimento da mulher e começaram a investigar. Vasculharam o veículo e encontraram coisas comuns, como o celular, os documentos, algumas roupas, nada muito revelador. O detalhe mais importante era o de que o pneu do carro estava furado. Naquela noite fizeram uma patrulha na região, mas não encontraram a jovem, que foi dada oficialmente como desaparecida. Alguns cachorros farejadores foram levados para o lugar do desaparecimento e andaram até depois do acostamento. Porém, em um certo momento, os odores provavelmente se dispersaram e os cães não sabiam mais para onde ir. Na noite anterior ao desaparecimento, Talika fez uma ligação para um amigo chamado James Davis, dizendo que alguém queria matá-la e que ela deveria fugir de Kalamazoo. James morava em outra cidade, então para chegar até a casa dele, Talika deveria fazer uma pequena viagem. Esse era o trajeto que ela estava fazendo na noite em que sumiu. Alguns dias depois, os jornais começaram a noticiar o desaparecimento e o assunto ganhou relevância. O rosto de Talika Patrick foi exposto para muitas pessoas, ficando conhecido o suficiente para reconhecerem ela nos vídeos de um canal minúsculo do YouTube. Esse canal era um diário amoroso de Talika Patrick. Esse canal era muito estranho, então ele foi considerado imediatamente como uma pista. As autoridades avaliaram os vídeos e perceberam que Talika tinha um comportamento anormal, então o foco das investigações passaram a ser sobre esse relacionamento que ela mostrava nos vídeos. Em um dos vídeos, Talika mostra o encontro que ela preparou, inclusive com os pratos na mesa, só que ela estava visivelmente sozinha. Broccoli and tomatoes. A polícia perguntou para a família e para os amigos sobre o tal relacionamento que ela retratava na internet. Todas essas pessoas próximas disseram que não sabiam para quem os vídeos eram direcionados, já que na época a Talika era solteira. Uma hipótese que surgiu era de que o namoro entre os dois poderia ser virtual, e esse seria o motivo dos vídeos estarem sendo upados para o YouTube, mas essa teoria foi quebrada quando investigaram o histórico de mensagens e ligações da Talika. Não tinha nenhum registro de conversa com alguém fora do comum, muito menos conversas românticas. A nova hipótese que surgiu foi a de que Talika estava envolvido num relacionamento secreto. Esse relacionamento poderia ser com algum criminoso que explicaria a preocupação da jovem médica com a sua segurança. Porém, novamente, essa teoria foi desmanchada por conta de uma nova descoberta e reviravolta no caso. Os tweets da Talika foram um choque para a maioria das pessoas que conviviam com ela. Ela era de fato uma mulher muito inteligente, as pessoas reconheciam isso, só que também classificavam ela como uma pessoa sã.
e os tweets mostraram que ela estava bem longe de ser mentalmente estável. Ao todo, encontraram 5 contas com centenas de tweets. Atualmente isso é bem comum, tem muita gente que usa o Twitter para desabafar e falar algumas coisas que pensou na hora. Mas analisando as postagens de Thalika, dava para perceber que o Twitter era quase que uma extensão do canal dela. Parecia que ela falava com alguém, sendo que na verdade não havia ninguém do outro lado. Quanto mais as investigações se aprofundavam nas mensagens de Thalika, mais dava para perceber que ela estava maluca. Só que essa não foi a única coisa que eles conseguiram extrair daquelas contas. No meio das conversas retóricas que a jovem apaixonada tinha, um nome foi citado várias vezes por ela. Esse é o momento que eu peço para você deixar a sua curtida, para que todo o trabalho de fazer esse vídeo não tenha sido em vão. Marvin Sapp foi o arroba que Thalika marcou em alguma das suas postagens. Bom dia, Marvin. Quando a vida te der limões, faça uma limonada. Além dessas marcações diretas, várias vezes ele era mencionado. Aparentemente, a pessoa que Thalika tratava como namorado nos vídeos era Marvin. Ela tinha sua obsessão pelo cantor e chegou a fazer alguns tweets bem perturbadores. Um exemplo é esse aqui. Não sei se você ficou sabendo, mas eu tentei te visitar ontem à noite. Não é tão incomum pessoas famosas terem fãs apaixonadas e até obcecadas. Na maioria dos casos, a celebridade não sabe quem são esses fãs, mas Marvin sabia quem era Thalika Patrick. No início de 2013, Marvin foi bombardeado de marcações e mensagens vindas de Thalika. Essas mensagens eram feitas em forma de código, já que a mulher acreditava que os dois tinham alguma conexão espiritual e que Sapp entenderia o que ela estava querendo dizer. Essas mensagens foram vistas e ignoradas pelo cantor, o que acabou transtornando Thalika. Ela começou a enviar mensagem para os filhos dele, o que irritou e preocupou muito o cantor. Ao não obter resposta de novo, Thalika começou a colocar em prática aquilo que ela dizia no seu tweet. Ela realmente visitou a casa de Sapp algumas vezes, o que foi a gota d'água, fazendo o cantor ir até a polícia para conseguir uma ordem de restrição. As proibições só aumentaram o nível de loucura de Thalika. Foi nessa época que ela começou a fazer os vídeos e a acreditar que os dois estavam em um relacionamento, só que se comunicando de forma telepática. A saúde mental da mulher estava muito deteriorada, então montaram 3 hipóteses do que poderia ter acontecido no dia do seu desaparecimento. A primeira é que ela estava passando por um surto, fugindo de alguém que nem sequer existia. Em algum momento, ela decidiu parar de fugir e se esconder na floresta ao lado da estrada, se perdendo e morrendo. A segunda hipótese era de que Thalika desistiu de visitar um amigo e decidiu pegar carona para algum lugar distante e começar a vida do zero. Já a terceira dizia que Thalika realmente estava sendo perseguida por alguém e que foi arrastada até a floresta, onde foi morta e escondida. Se a terceira teoria fosse a correta, será que Marvin era o mandatário do assassinato de Thalika? Toda vez que tentaram chegar a uma conclusão sobre esse caso, uma reviravolta aconteceu, e não foi diferente dessa vez. Depois de elaborarem as 3 hipóteses, uma peça fundamental para fechar o caso foi encontrada: o corpo de Thalika. The body they recovered earlier this week in Indiana is that of missing Michigan doctor Thalika Patrick. Um pescador estava fazendo seu trabalho no Lago Charles quando viu um corpo flutuando. Era a primeira vez que ele ia pescar depois de muito tempo, já que o lugar estava congelado. A polícia foi acionada e o corpo foi levado para autópsia. Não encontraram nenhuma marca de violência e confirmaram que a causa da morte foi afogamento. Então a conclusão do caso foi a seguinte: Thalika estava sofrendo um surto que fez ela acreditar que estava sendo perseguida. Ela fugiu com o carro e quando percebeu que furou o pneu, decidiu abandonar o carro e fugir para o interior da floresta. Se ela estava correndo com o carro de forma inconsequente por causa do seu medo, com certeza ela também saiu correndo entre as árvores e acabou caindo dentro do lago, que fica a apenas alguns metros de onde o carro foi encontrado. A noite de seu desaparecimento foi marcada por um frio literalmente congelante, então Thalika se afogou e ficou submersa durante meses no lago congelado. Apesar de ser muito estranho, o canal do YouTube e os tweets não tiveram relação com a morte da Thalika, apenas escancararam a condição mental da mulher. Muita gente ainda é cética em relação ao caso por apresentar algumas incongruências. O lago que ela foi encontrada, por exemplo, realmente estava congelado no dia seguinte ao desaparecimento, mas eles usaram uma tecnologia para detecção de corpos em ambientes congelados e não encontraram nada. A própria família pediu uma segunda autópsia, pois desconfiava de que ela poderia ter sido assassinada e jogada no lago. Essa segunda autópsia só confirmou a primeira. O caso foi dado oficialmente como encerrado, mas muita gente ainda tem suas dúvidas. Comenta alguma coisa sobre esse vídeo para mostrar que você chegou até o final. Na tela tem alguma sugestão de comentários que você pode deixar, isso ajuda muito o criador de conteúdo.